O irmão Lion. Ele me achou lá no Face, né? Lion Man! Lion, Thundercat. Lion Man! Beijo do Lion! E aí, Lion? Na paz, Tirino? Beleza? Aí, Tirino! Lion! E Gabriela? Obrigado pelos elogios. Eu sei que você não fala mentira. Eu sei que você não fala mentira. Nós saímos. Não. Pensei que era eu. Pode soltar o ar. Pode soltar o ar. Barriga mais. Não tem nem barriga mais. Pode soltar o ar. Senhor Jesus, primeiramente, ó Pai amado, nessa noite, ó Deus, viemos pedir perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, ó Deus amado. Ó Deus querido, essa é uma noite, ó Pai amado, muito importante, ó Deus querido. Não que as outras noites, ó Pai amado, não sejam importantes, ó Pai, mas hoje é um dia muito importante, ó Deus querido, onde aprenderemos a mais um pouco da Tua palavra, ó Pai amado. Ó Deus, venha nos tocar nesta noite, ó Deus querido, que nós, ó Pai amado, possamos prestar bastante atenção na Tua palavra, ó Pai amado, a palavra verdadeira de amor, ó Deus querido. Ó Deus querido, a palavra que liberta, Pai amado. Por isso, nesta noite, Deus querido, vem abençoar a Tua serva Isa, Deus, que estará nos passando, Pai amado, essa palavra, Deus. Ó Deus, que nós possamos guardar em nossos corações, ó Deus, que nós possamos deixar a palavra do Senhor entrar, ó Deus querido, mas que não possa sair, ó Deus querido, vazio, ó Pai, que as pessoas possam ouvir, ó Pai, e aceitar o Senhor, ó Deus querido. Glória a Deus, né, gente? Paz do Senhor para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer, sabe, a Deus a oportunidade de estar aqui com a igreja, porque, assim, a gente vai passando os dias e a gente às vezes não valoriza, né? O irmão que está do nosso lado. E é muito bom que a gente tem falhas. Todo mundo aqui é falho, é pecador, tem as suas limitações, tem as suas fraquezas, mas a gente está aqui vivendo junto, né? Um ajudando o outro, suportando o outro, né? Uns mais, outros menos, né? Mas glória a Deus, porque eu vi ali daqui, lembrei que no sábado vocês estavam tocando lá no Black Gold, e a gente passou, eu desci depois do culto, a gente estava escutando a voz do Levi. Olha, que legal. Você uma bateria também, a guitarra. Mais ou menos. Mas assim, sabe, a gente pensa, poxa, que legal, porque a gente sente falta, né? Vocês estavam tocando lá e a gente passou, poxa, da saudade, irmãos, a saudade de ouvir a voz, né, de escutar a bateria, de escutar o carro, Falar só a voz. né? Não, é sério, dá saudade da banda mesmo. Eu falo isso, você estava do meu lado, eu falei, que bom, né? Escutar o Levi e a banda, glória a Deus. E assim, sinal que Deus continue abençoando os irmãos, continue fazendo a obra, indo lá fora. Eu aprendi muito no dia que o Levi estava falando aqui, no primeiro dia que vocês tocaram lá, que é isso, né? Às vezes a gente faz essa separação. Quem tá lá fora, tá lá fora. Não, gente, a gente precisa fazer diferença lá fora. Preciso mostrar para os meninos que estão lá fora que existe um outro caminho, que é melhor, né? Que a gente não precisa de usar droga, a gente não precisa de mais nada para se sentir bem. Hoje mesmo eu estava no ônibus, vindo para cá, e eu lembrei do que aquele irmão do Raiz de Sião falou, né? Ele, assim, as coisas do nada, gente. Às vezes a gente fala no culto, você acha que não tem importância, mas lá na frente Deus vai lembrar o irmão daquilo que você falou. E assim, uma coisa, nada, assim, às vezes ele fala, você acha que não tem importância. Aí ele tava falando sobre a vibe. Não, gente, a vibe que eu tô sentindo aqui agora é bom que não vai passar. Essa loucura não vai ser só hoje, amanhã vai estar. Eu tava no ônibus e, de repente, comecei a sentir a presença de Deus. Na vibe. A vibe, essa onda. A onda da presença de Deus. E olha que legal, não é só quando a gente está na igreja, eu não preciso de nada disso. A única coisa que a gente precisa é prestar atenção, sabe? Hoje, quando eu saí de manhã, eu falei assim, Deus, que eu consiga prestar atenção no que o Senhor estiver falando.
que o Senhor está à disposição para conversar com a gente, seja na hora que a gente está andando, na hora que a gente está no ônibus, na hora que a gente está trabalhando. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas do dia a dia, tão preocupado com as coisas da vida, e não escuta. Isso acontece comigo. Mas quando eu paro para escutar, eu ouço. E é maravilhoso o que Deus sempre tem para nos dizer. E aproveitando, falando sobre isso, para contar um testemunho, foi quinta-feira passada, quarta, antes, né? Eu estava aqui, não sei se alguém reparou, até antes de começar o culto, eu pedi o Valdeci para orar por mim, eu estava muito, assim, preocupada, sabe? Ansiosa com as coisas da vida, principalmente com as coisas do casamento. E ok, glória a Deus, a gente vem e faz a obra de Deus, porque a palavra do Senhor fala que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, né? Então, amém. Fizemos o culto, ficamos bem. E no dia seguinte, na quinta, eu parei para escutar a Deus. Falei, estava lá trabalhando e comecei a cantar. Em pensamento, lógico. Imagina, as pessoas que estão do meu lado e eu falar, pelo amor de Deus, para de cantar essa voz. Mas eu comecei a cantar a Deus em pensamento, e até uma música da harpa, aquela chuva de graça, né? Chuva de bênçãos. Chuvas rogamos, ó Deus, manda-nos chuvas constantes. É isso aí, mais ou menos isso. E eu senti muito a presença de Deus mesmo. E a minha amiga tinha me ligado, falou que queria conversar comigo. E a gente foi conversar à noite. A gente já tinha marcado de conversar. E ela falou assim, Isis, já tem um tempo, sabe? Deus está me incomodando. Deus abençoar vocês em relação ao casamento. E assim foi. Ela falou, olha, não adianta você, né, falar que não, porque Deus está me movendo o coração para isso. E ela abençoou a gente com uma quantia em dinheiro. Glória. Graças a Deus já temos, né, alguma coisa pra gente, né, pra uma ajuda. Amém. E glória a Deus. Você vê que você clama ao Senhor, Deus não tem limites. É Ele quem vai tocar no coração, quem vai mover céus e terra para te abençoar, né? Só que a gente, ser humano, às vezes a gente fica preocupado. É normal que a gente fique preocupado, mas é só a gente falar assim, não, Deus está no controle. Deus, né? poderá. Deus está tudo na mão do Senhor. Nós somos filhos dele. Uma palavra que eu ouvi e não me esqueci, que Deus defende os seus amigos. Deus defende os seus amigos. Então, o que a gente tem que se preocupar é em ser amigo de Deus, em estar do lado dele, servindo a ele. O resto, como é que é mesmo? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí outra coisa, não sei, alguém já deve ter visto aquele vídeo do menino cego, de Juiz de Fora. Eu tava lendo a reportagem que foi assim, a mãe dele, tinha uma mãe dele gravou um vídeo, beleza, postou do Face e tal, mas tinha uma irmã, uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela contou que ela tava orando a Deus, orando, né? Quando ela acabou de orar, ela acessou o Face. E a primeira coisa que estava aparecendo lá era o vídeo do Miguel, que é o menininho. E ela falou assim, nossa, é a resposta da minha oração. Glória. Gente, ela estava nos Estados Unidos. Deus não tem limite. E aí ela lá mesmo começou a reunir, fazer uma campanha para conseguir fundos para ajudar o menininho aqui para reformar a casa dele. Legal. Isso eu li a notícia ontem, acho que eles tinham conseguido 11 mil reais. Acho que só lá, mas aí a campanha tá no Brasil também para ajudar e tal. Olha só, gente, a mãe nem conhecia a mulher. Eu nem imaginava nem que ia chegar. isso, colocou. Mas o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo. Não é, sabe, não é limitado. É muito maior do que a internet banda larga. Ele comunica, sabe? Ele fala, ele escuta a sua oração, ele vai falar com o outro, fala com o outro. Não tem limites para Deus, né? A porta, tem aquele versículo, né? A porta que Deus abre, o homem não fecha. Então, se Deus abriu uma porta, vai ser aberta. Mas é importante a gente confiar nele, que todo o poder está na mão dele. Amém? Glória a Deus. Vamos testemunhos. Hoje foi bastante. Estou parecendo o irmão Iraquitã. Olha só. Irmão testemunho. Glória a Deus.
Vamos abrir lá em Mateus capítulo 13 para a gente começar o nosso estudo de hoje. Irmão Lion, seja bem-vindo, tá? Nossa, gente, sábado, quando a gente voltou do culto, ele foi junto comigo e com o Valdeci, né? Só que eu sou muito tímida e eu não falo, né? Aí a gente tava andando assim, eu pensei, nossa, o irmão deve pensar que eu sou muda. Que eu só cumprimentei assim, né? Mas não falei mais nada. Mas normal, às vezes a gente fica quietinho mesmo, tá? Mas a irmã fala. Ai, ai, glória a Deus. Carrapato não tem pai. Carrapato não tem pai. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Então, a gente está fazendo o estudo bíblico hoje das parábolas. As parábolas de Jesus, as parábolas do reino. E, assim, só recapitulando, essas parábolas, na maioria, gente, eram simples. Coisas simples para as pessoas compreenderem. E eu aprendi uma coisa essa semana que não falei na semana passada. Que Jesus falou que ele falava por parábolas para que aqueles que ouvissem não entendessem, né? Para que não se entendesse, não se convertesse. Aí a gente pensa, poxa, mas então Jesus estava falando em enigma, então ele estava falando e não era para ninguém entender. Não era isso. Pensa bem, as pessoas entendiam. Tem a parábola do bom samaritano, que Jesus está falando para o fariseu. Aí Jesus conta a história, a gente ainda vai estudar lá pra frente. Aí termina assim, o fariseu, né, querendo saber quem era o próximo dele. Jesus conta a parábola. Aí ele fala, então o que eu tenho que fazer, né? Amar o seu próximo. Ele entendeu a história. O negócio era o seguinte: se as pessoas iriam ouvir, entender e obedecer. Porque, poxa, um semeador saiu a semear. Aí uma parte caiu ali, outra lá e tal, e frutificou. Quem que não vai entender isso? Principalmente quem trabalha com a terra, com fruta, essas coisas. Entendeu? Mas será que todos que estavam ali obedeceram? Será que todos? Que ainda mais, assim, né? Tem parábolas que a gente vai ver hoje que eram muito simples. Jesus estava ali divulgando seu reino, sabe? Falando, olha, meu reino chegou e tal. Mas a gente vê que nem todo mundo quis seguir, nem todo mundo deu crédito à pregação. Porque quando Jesus subiu aos céus, diante de multidões que ele pregava, só restaram 120 pessoas que estavam no Pentecostes. Então a gente vai estudar, começar pela parábola do joio, Mateus capítulo 13, versículo 24. Eu só queria que a gente fizesse o seguinte. Eu vou ler com os irmãos, mas eu queria que os irmãos abram a Bíblia, vejam no seu celular, do jeito que você tem aí. Mas eu queria que cada um de nós imaginasse que era uma daquelas pessoas que estão lá, deixa eu ver, na beira da praia, escutando Jesus. Pra gente tentar perceber aquilo que essas pessoas perceberam, ouvir aquilo que elas ouviram. Sabe que esse estilo de parábola aqui, nem todo mundo contava. Era uma coisa assim, as pessoas não falavam em parábolas. Jesus foi um dos primeiros a começar a contar, a usar esse estilo de parábola na época lá. Então, posso sentir a minha atenção também. Desculpa, tá, meu bem? Parei, pode tomar água. Vamos lá. Então, gente, vamos tentar captar, porque, igual eu estava falando, isso. A parábola não era muito usada. Então, o texto que está escrito aqui pode ser dito que eram exatamente as palavras que Jesus disse. Não teve assim, o apóstolo Mateus colocou as palavras dele. Não, foram as próprias palavras de Jesus. Vamos lá? Amém. Então a gente imagina você lá na praia, Jesus pegou, afastou um pouquinho o barco, né? Para a voz dele alcançar a multidão.
E você está lá na expectativa de conhecer um pouco o que esse homem está falando. Ele já falou um pouco do semeador, está falando que vem um reino aí chegando. Vamos ver qual que é a dele, né? Tinha muita gente pensando assim. E muita gente pensando, poxa, meu vizinho foi curado. Estou vindo aqui porque o meu vizinho teve um encontro com Jesus e se sentiu muito bem. O que será que ele tem para me apresentar? E imagine Jesus. Não sei, às vezes você imagina Jesus com cabelo comprido, com cabelo curto, não sei. Imagina Jesus falando com você. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Até aí. Foi isso que as pessoas escutaram. Pessoas que entendiam do assunto, porque Jesus só falava de coisas que as pessoas entendiam. O que importava agora era a pessoa buscar entender, buscar o que Deus queria dizer. Deus dá o primeiro passo. A pessoa que tem que responder a esse primeiro passo que Deus dá, né? Então Jesus contou ali algo, contou uma história. E aí cabe a nós pensar: poxa, o que será que ele quis dizer? Você vai falar: não, Isis, mas no versículo 36 tem a explicação da parábola. Mas a explicação foi só para os discípulos. Ou então, para quem tinha interesse de pegar: opa, não entendi, vou ficar colado no Jesus ali, porque quem sabe depois ele explica. Mas teve muita gente que acabou e foi embora. Jesus está falando sobre o reino dele. Olha só, tem a explicação, a gente vai ler. Mas ele está dizendo que no reino dele existe uma boa semente, existe o semeador, existe o inimigo, existe os frutos e tem a colheita. É importante a gente pegar esses pontos, porque se a gente não entender, a gente não capta a mensagem que Jesus está querendo dizer. Amém? Vamos ler lá, aproveitando que a gente é discípulo de Jesus e que a gente continua com ele. Vamos ler a explicação. Vamos dar um passo a mais. Senhor, o que o Senhor quer dizer nessa parábola do joio? Vamos lá, Mateus capítulo 13, versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Aí, olha só, Jesus pegou e identificou quem é quem. Só um parênteses aqui. Engraçado, né? Jesus foi para casa e os discípulos se chegaram a ele. Não é porque o culto vai acabar que eu vou deixar de Jesus de lado. Eu preciso chegar a ele. Eu preciso buscar a ele. Se eu quero mais conhecimento, se eu quero saber quem ele é, se eu quero saber o que ele está dizendo na sua palavra, se eu quero obedecer, eu preciso me chegar a ele.
é chegar todo dia, gente. Tô falando isso, sabe? Porque às vezes, poxa, não, a Isis é perfeita. Não sou. Todo dia é uma luta diária. A gente pegar, se esforçar e se chegar a Deus. Principalmente no inverno, né? Que tá aquele friozinho. Às vezes Deus te chama. Meu filho, vem cá, vamos conversar. Aí você, não, Jesus, vamos conversar aqui na coberta mesmo. Aí você acaba dormindo. Mas, sabe, exige um sacrifício. Jesus não negou aos discípulos a explicação. Jesus não pegou e falou assim, eu tô cansado. Jesus podia estar cansado. Ele contou muitas parábolas. Já estava cansado. E um texto anterior, nesse miolo aqui, eu li que eles não tinham tempo nem de comer, gente. Não tinha tempo. As multidões estavam sedentas. Não é diferente de hoje. Eu tô sedenta. A gente está sedento de Deus. Porque você vai buscar descanso. Às vezes a gente fala, vou descansar. Vou ver uma televisão. A gente não descansa, gente. A gente descansa o corpo. Mas quando o filme acaba, os seus problemas estão lá. Aí quando você acorda, o problema está te esperando. Não adianta, o nosso descanso é em Deus, né? Então, e a gente só percebe, não sei se com todo mundo assim, mas a gente só percebe que existe algo mais, algo melhor, quando a gente experimenta esse algo melhor, né? Se eu tô vivendo uma vida, como é que é a palavra, gente? Oh, meu Deus, medíocre. O que é viver uma vida medíocre? É você se contentar com as coisas ali, assim, não buscar algo a mais. Tem coisas de Deus melhores e maiores lá na frente. Se eu viver uma vida medíocre espiritualmente, acomodado, eu não vou experimentar o melhor de Deus se eu não buscar, né? Então exige esse esforço nosso de pegar e incomodar, entre aspas, porque Jesus jamais vai ficar incomodado quando eu clamar Ele de madrugada, quando eu buscar Ele, quando eu abrir a palavra, quando eu prestar atenção na voz dEle. É buscar Jesus que está à disposição. Na casa dele ali, ele foi e explicou para os discípulos. Reino de Deus, novidade. Última hora, última notícia lá de Israel. Era que o reino tinha chegado, o reino tão esperado. O reino que Moisés esperou, que Abraão quis ver. Mas eles não viram. O reino que os profetas queriam. Eles estavam esperando o Messias. O reino de Deus chegou, e como é que é isso então? Como é que isso vai acontecer? Aí Jesus vem falando. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. No versículo 40. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante quando Jesus fala isso aí. Quem tem ouvidos para ouvir. Todo mundo tinha ouvido ali, escutava. Se não escutava, ficava escutando. Com a palavra de Jesus, ficava curado. Quer dizer, quem tem ouvidos, quem está escutando essa parábola, preste atenção. Porque eu estou falando de coisas sérias, Jesus dizendo. Eu estou falando de coisas futuras. Eu estou dizendo para vocês como que vai acontecer o crescimento desse reino que está chegando. Esse reino que está chegando é assim, ó. Eu semei a boa semente. Meus filhos, vocês estão aqui. Vocês vão viver junto com o joio. Vocês são o trigo. Como é que eu vou identificar alguém que é trigo? Peraí. A gente vai chegar lá. Onde que tá? João capítulo 15, versículo 1. Os irmãos já podem ir abrindo aí. Olha, não adianta vocês acharem que nesse meu reino vocês vão ver separados. Eu não vou tirar vocês do mundo. Como Jesus fala na oração dele. Jesus falou, rogo... Ai, meu Deus.
Rogo ao Pai que não tire do mundo, mas que livre do mal. Obrigada. É isso? Rogo ao Pai que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E aí ele tá falando, vocês vão crescer junto com o joio. E eu não vou arrancar o joio antes, só na hora da colheita. Então peraí. Esse reino foi plantado, esse reino vai crescer e um dia vai chegar a colheita. Então o que está me dizendo? Não é para os discípulos que estavam ali. Olha, ainda tem um tempo, ainda tem muito trabalho pela frente. Ainda tem muita semente para crescer, muita gente para vir para o reino. Exige o trabalho de vocês e exige a sabedoria de vocês para saber conviver e crescer e não se contaminar. Não se contaminar, porque o joio vai estar no meio de vocês. Né? A gente pode com certeza fazer essa aplicação para a igreja. Gente, nós somos filhos de Deus. Todo aquele que recebe Jesus é filho de Deus e recebe a adoção de filhos. Mas não acontece da gente, às vezes, você está no culto, você está no meio cristão e a gente acaba julgando. E a gente acaba falando, fulano não precisa estar aqui não. Fulano está fazendo coisa errada. Não cabe a nós fazer essa separação. Os anjos, né, que são os ceifeiros, nem agora eles podem fazer essa separação, nem os anjos. Não cabe a nós, às vezes, julgar pela aparência e falar: aquele lá é um joio, vamos dizer assim. Vamos lá, vamos ler em Mateus capítulo 15. Não, gente, não é Mateus. É João. Eu falei João. Tá. João. Ainda bem que eu falei João, né? É João o que mesmo? 15. Versículo 1. Mas, gente, antes da gente falar aí do versículo de João, olha só, importante pra gente ver, porque a gente tá nesse mundo, a gente tá no meio das pessoas e a gente tá nesse reino. Como é que eu vou identificar se eu estou me comportando como um joio ou como um trigo? Como? Fala pra mim. Fala pra mim, Paulo, assim, sua opinião. Não sou eu que falo. A gente tá no isso. A gente tem dado bons testemunhos, né? Não só aqui na igreja, mas com as pessoas, os próprios irmãos. Fala pra mim, Nina, você tá escrevendo. O que você acha? Vê se eu tô legal. Você. Tá legal. O que você acha? Tá querendo quase entrando, minha amiga. Ai, meu Deus. Fala, o que é isso? Tá igual lá na minha outra igreja, é assim também. Como o outro falou. É isso aí mesmo. Então, irmã Zilma, o que a senhora acha? Também certinha, né? Certinho demais. Ai. Mas é isso aí. Mas quem vai falar que é menor? Não, deixa pra depois. Jesus falou que a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Pelos frutos. Veja bem, na ceifa, como é que os ceifeiros, que são os anjos, né, mas no caso da parábola, os ceifeiros, as pessoas que colhem, como é que eles descobriam se um era trigo, se o outro era joio? Porque eram muito parecidos, gente, muito parecidos, senão Jesus não colocaria na parábola. Infelizmente, felizmente, né, a gente vive na cidade, sei lá, nunca vi um joio na minha vida, não sei. E estou sem o recurso aqui de trazer imagem, essas coisas. Mas o que a gente lê e estuda é que o joio é muito semelhante ao trigo. A olho nu você não consegue identificar
certinho quem é quem. Você só identifica na hora da colheita. Quando é que a gente colhe? Quando dá fruto. Quando dá fruto, é que o trigo vai mostrar o seu valor. O trigo vai mostrar lá, olha, né? Eu sou trigo, estou produzindo meu fruto. E o joio não produz nada. E Jesus falou: vocês conhecerão uma árvore pelos seus frutos. Como é que eu sei que um pé de laranja é um pé de laranja? Porque dá laranja, né? Pé de uva dá uva, né? Que bom. Eu só sei assim. E aí na colheita a gente vai ser reconhecido pelos nossos frutos. Como é que eu sei se eu tô legal diante de Deus? Se eu tô produzindo os frutos do Espírito. Porque a gente às vezes tem esse costume, né, de orar. Eu mesmo eu oro assim: Senhor, que eu produzo, né? Eu preciso dos frutos do Espírito. Me dá mais amor, me dá mansidão, fé. Mas o fruto, gente, é a gente que produz, né? Os dons, Deus dá. É dom, é dado por Deus. Mas o fruto não. É a gente que tem que se esforçar. Deus, você pode até orar: Senhor, me dá mais amor. Ele não vai pegar e colocar uma plantinha lá no seu coração, não. Frutinho do amor. Ele vai colocar situações na nossa frente pra gente exercer esse amor e aí frutificar. Vai colocar, igual semana passada, né? Um monte de coisas assim, né? Eu tava preocupada com como é que eu vou fazer com o casamento e não sei o quê. Pra gente exercer a fé, gerar esse fruto ficar melhor. Fé, confiar em Deus. Mansidão. Pede mansidão pra você ver. Vai surgir um monte de situação pra você ficar nervoso. E aí você vai exercer a mansidão. Paz, longanimidade, benignidade. São vários. E aí a gente sabe se a gente está legal com Deus, se a gente está produzindo esses frutos. Isso não é coisa assim que está na roupa. Isso não é coisa que está aqui na frente. Não é isso. Eu não posso falar: eu estou aqui pregando, estou legal. Fruto, não tem fruto que chama pregação, não. Existem dons. Isso é diferente. Às vezes a pessoa tem, de repente, igual, né, a gente fala, dom de, sei lá, de cura. Não é porque a pessoa tem o dom de cura que ela está 100% com Deus. Deus deu o dom, Deus não tira. Só vou saber se eu estou legal, se eu estou produzindo os frutos legais. Se eu não estou produzindo os frutos da carne, né? As obras da carne. Quais são mesmo, gente? Falando aí. Lascívia, inveja, Não. idolatria. Fala mesmo, gente, que não vem tudo na minha cabeça, não. Estou pedindo ajuda mesmo. Idolatria, prostituição, deixa eu ver. Bebedices, glutonarias. Maconheirice. Como é que é? Lascívia, preguiça, imoralidade. Cachaçice. Imoralidade, peraí. Vamos colar aqui em Gálatas, né? Mais fácil. A Gálatas 5,19 fala assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Nossa, uma palavra de Deus é linda. Semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então se eu ficar produzindo igual o joio, eu não vou herdar o reino de Deus. Então realmente o que está escrito na parábola é verdade. Está escrito aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nossa, gente, maravilha de Deus. Isso, nem tinha pensado nisso.
Mas né? Olha, quem produz é na hora lá. Deus está nos vendo, gente. Sabe? Não é o irmão que te vê na hora que você está sozinho. Não é o irmão que vê você na hora que você está intercedendo, quando você está ajudando um outro. E o negócio da intercessão, que é legal, que ninguém vê. Às vezes você faz coisas na igreja e todo mundo vê. Mas a intercessão, ninguém vê, né? Quando você está orando pelos outros, só Deus. Então, Deus está nos acompanhando. E na hora da colheita, o que a gente vai ter em mãos para apresentar a Deus? Eu sempre tive essa preocupação. Um dia, mais pra frente, a gente vai estudar a parábola dos 10 talentos, né? Aquele que recebeu 1 talento, enterrou. Ai não, meu Senhor, Ele é rigoroso. Poxa, você recebeu 1 talento, você vai enterrar do Deus Todo-Poderoso que te deu para ser usado para o bem? E aquele que recebeu 5, aplicou, fez isso, virou 10, né? O Senhor recompensou. Então o que a gente vai ter em mãos quando o Senhor nos chamar? Qual o meu fruto? Porque se eu não tiver fruto legal, eu não sou uma planta legal. E aí, então vamos lá em João capítulo 15, versículo 1 a 8. Glória a Deus. Fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estou fazendo uma pausa aqui. Aquele que não der fruto, ele o corta. E aquele que dá fruto, limpa, o pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Pessoal, com certeza, né, gente? Apesar de a gente morar na cidade, já viu pessoal cortando, podando a árvore. Aí diz a gente: nossa, olha lá, tá cortando a árvore. Poxa, não, a árvore precisa ser podada, precisa ser cortada para que dê mais fruto. E aí Deus nos corta, Deus nos poda, Deus nos limpa, e é doloroso às vezes. Aí você fala: ai não, Senhor, ai não, né? Tá doendo, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, não tá legal, tô olhando para sua palavra e não tá batendo com o que eu tô vivendo e eu tenho que abandonar. Ou então eu tô deixando a desejar, não tô fazendo o que o Senhor quer, não tô dedicando meu tempo pro Senhor. E aí eu tenho que cortar um pouquinho do meu lazer, eu tenho que cortar um pouquinho do meu descanso. Mas esse corte, essa poda é necessária para que a gente cresça e dê mais fruto. E aí a gente é limpo pela palavra que Ele nos tem dito. No versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Peraí. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Gente, eu não consigo, você não consegue fazer nada sem Deus. Nada. Não tem jeito, sabe? Se não tem a profissão pregador, profissão evangelista, fazer as coisas de qualquer maneira. Sem Deus, a gente não consegue dar fruto. Pode até ser que a pessoa, sabe quando já vira alguma coisa automática? Ai, Jesus te ama, que não sei o que lá. Você já tem o sermão no bolso, pronto. Pode até ser que as pessoas ouçam, pode até ser, mas o fruto mesmo, você só dá se estiver ligado em Deus. Não tem jeito. Não, a gente não consegue fazer as nossas coisas pelas nossas próprias mãos, porque esse reino não é nosso, é de Deus. Não é o reino da Dilma, que, por exemplo, para eu fazer parte do governo ali, se eu quiser ser empregado da Dilma, eu faço um concurso, estudo, sou empregado, né, da Dilma, funcionária pública. Mas o Senhor não. O Senhor, carece da graça e da misericórdia dele, tem que ficar ligadinho nele,
para continuar sendo cidadão dos céus. Aí, vamos lá, como é que é? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Glória a Deus. Gente, Jesus está falando alguma coisa diferente? Não foi o que ele quis dizer? Lá em Mateus 13? Vamos voltar lá para Mateus 13. Vamos lembrar. Ele falou que no finalzinho que mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos dos que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então tem que tomar cuidado, porque Jesus não disse isso uma vez só, ele disse isso várias vezes.